Futuro policial penal de Minas Gerais, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação do concurso público para que você se torne servidor público, consiga ter estabilidade, tranquilidade e em 2026 consiga a tão sonhada aprovação e consiga transformar a sua vida. Eu digo isso porque eu sou servidora pública há 8 anos e o concurso mudou a minha vida. Então vamos falar desse edital, da banca OCP, vamos falar de temas para que você volte aqui depois e me agradeça por esse conteúdo valioso. Então, conforme edital, vocês terão que produzir uma redação mínimo 20, máximo 30 linhas. E pasmem, a redação vale 100 pontos. É muita coisa. E essa pontuação, ela tá dividida em 4 critérios de avaliação. Então, como é que a banca vai avaliar os textos de vocês? Vão avaliar pela coesão. Então, 25 pontos é para coesão, ou seja, uso de conectivos ao longo do texto. Outros 25 pontos para a parte de argumentação e informatividade. Então, como você constrói a argumentação. Outros 25 pontos para estrutura, ou seja, se você conseguiu estabelecer parágrafos, uma harmonia entre as linhas de cada parágrafo e conseguiu construir ali introdução, desenvolvimento e conclusão. E outros 25 pontos de língua portuguesa. Então, parte de ortografia, de pontuação, de crase, concordância, tudo isso vai ser avaliado. Então, são 4 critérios, cada um vale 25, totalizando 100 pontos. Só que as redações que tiverem menos de 60 pontos já estão automaticamente eliminadas. Então, sim, tem nota mínima. Só que você que quer ser servidor público, você não vai em busca da nota mínima. Você vai em busca da nota máxima e você vai pagar o preço por isso. Porque para se tornar servidor público tem um preço. E estudar dói, é cansativo, é chato, mas o benefício que você vai ter depois vai curar todas essas dores, tá? Então, estudar dói, mas dói mais você não ser aprovado. Dói mais você ficar esperando o outro edital. Dói mais ver que pessoas pagaram o preço e você ficou para trás. Então, você vai pagar o preço para ser aprovado. E o preço é uma ótima nota na redação. É totalmente possível tirar no mínimo 90 pontos na redação quando você entende a banca, entende o tipo de texto que tem que ser construído. Quando a gente fala de redações que envolvem polícia, pode ser polícia penal, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, não importa. Cargos que envolvem segurança pública, tem que entender que redação para concurso público é estratégica. Então, você não vai chegar lá dando a opinião que você acredita que é a opinião adequada para a instituição que você disputa o cargo. Você constrói redação para a banca. Então, quem vai ler o seu texto é a OCP. Por que eu digo isso? A banca, ela não determina tema no edital. Então, podem ser questões relacionadas à seletividade penal, sistema prisional, os direitos humanos, os apenados, direitos à saúde, educação dentro dos presídios, pode ser. Só que como ela não define tema, ela não aborda, ela não ancora no edital nada relacionado ao cargo, pode ser que sejam temas mais amplos, como saúde, educação, trabalho, economia, cultura. Mas se envolver segurança pública, você tem que ter muito clara a ideia de que você não vai defender uma opinião pessoal ou defender o que você acha que a corporação acredita que é o mais adequado. Você vai defender um discurso crítico, racional, científico, em defesa dos direitos humanos, em defesa da Constituição Federal e também da Lei de Execução Penal, que vai dizer que todos são iguais perante a lei, ou seja, a mesma pessoa que cometeu o crime mais cabuloso, ainda assim ela é igual perante a lei, ainda assim ela merece ser ressocializada. Ah, professora, mas no off, quando eu assisto lá os programas policiais, quando eu vejo a violência da sociedade, eu vejo até uma romantização, né, da malandragem, eu fico puto e eu quero expressar isso na redação. Você faz um vídeo no TikTok. Você vem pro YouTube botar a sua opinião. Redação, gente, é estratégica. Então, tudo que é abordado ali é pensado nessa banca. A OCP já cobrou temas que envolvem, por exemplo, questões ambientais, questões que envolvem saúde mental no espaço de trabalho, a questão da tecnologia e da inteligência artificial no mercado de trabalho e como isso pode gerar desemprego. Então, uma banca que ela traz temas sociais, ela traz temas que envolvem uma reflexão, que exige uma postura do candidato que seja crítica, racional e científica, e não que ele fique verbalizando os sentimentos, os pensamentos, o que ele pensa individualmente. Mesmo quando a banca coloca lá, o candidato deve expressar seus valores, crenças, ela não quer isso. A banca não tem nem tempo, nem capacidade de ficar analisando individualmente cada discurso e vendo se aquilo é válido ou não.
A banca já tem a postura que ela define que é a legítima, que é adequada, e ela só vai avaliar se o seu texto está alinhado com a grade de correção dela. Então, muita gente pensa, eu vou expressar a minha opinião, vou colocar o que eu penso, tá errado. Tem que colocar o que a banca define que é mais adequado. Qual o discurso que as bancas defendem, principalmente na área da segurança pública? Direitos humanos, igualdade, dignidade. Então, qualquer coisa que envolva corporações policiais é sempre no sentido não de valorizar a violência, mas no sentido de garantir dignidade para todas as comunidades, garantir o respeito, garantir que qualquer indivíduo, mesmo que tenha cometido qualquer tipo de violência, ainda assim ele merece ser respeitado. É esse caminho discursivo que a gente vai trilhar na redação. E não que aquilo que eu penso, acredito, ou aquela pessoa tem que apodrecer na cadeia, não. É pensar sobre justiça, sobre direitos humanos, sobre igualdade, ter sensibilidade no texto. E aí, um caminho muito perigoso é o seguinte: às vezes o candidato, ele tá tão sensível, ele quer trazer tanto um discurso de humanização, que ele cai num lugar de extrema subjetivação e de extrema adjetivação. Então ele vai falar que as pessoas são vítimas, que o sistema carcerário é injusto. Aí ele já vai para um outro lugar, né, de defesas das minorias, de vulnerabilidade, mas que tem um tom emocional. Fuja desse discurso. Quando a gente fala de questões que envolvem sistema penal, a gente tem que pensar de maneira crítica, racional e científica e não ser afetado por emoções. E é uma coisa que nós brasileiros temos muita dificuldade. Quando vai falar de política, quando vai falar de certos posicionamentos, a gente traz a emoção pra dentro daquilo. Ninguém consegue ver futebol de uma maneira neutra, né? As pessoas trazem as suas emoções, elas choram, elas ficam indignadas. E na redação nós precisamos ser estratégicos, ainda mais considerando que essa redação vale 100 pontos. 100 pontos é muita coisa. Eu digo isso porque eu tive um aluno que tirou nota máxima no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Banca FGV, uma das mais difíceis do Brasil. O tema envolvia o cargo, era vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais. Inclusive, dentro do meu curso tem uma live que eu analiso a redação dele, em que eu vou linha por linha analisando como ele conseguiu construir uma redação nota máxima com a minha estratégia, e ele subiu 2.000 posições por conta da redação. Então a discursiva, ela é decisiva. Não adianta estudar a legislação por objetiva, decorar a lei de execução penal, decorar a Constituição Federal, Declaração Universal de Direitos Humanos, se você não tem estratégia. Você chega lá e pensa, fala assim, eu acho que o sistema penal, eu acho que a seletividade penal, não vai funcionar. Você precisa de estratégia. E mais, precisa de estratégia de redação para qualquer tema, considerando que a banca não definiu o tema. Então, ela pode cobrar lá educação. Eu quero dar um exemplo de um concurso que teve da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não lembro qual foi a banca. Acho que foi a FGV, mas eu não tenho certeza. Sabe qual foi o tema que caiu? O uso de celulares nas escolas. Proibição de celulares nas escolas, porque teve uma lei no início de 2025, que falava da questão da proibição de celulares nas escolas. E a FGV trouxe isso. E era um cargo da área da segurança pública. Então, não fique preso ao fato de que a OCP vai cobrar segurança pública. Ela pode cobrar? Pode. Recentemente, teve um concurso da OCP, que foi para a SEDUC do Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul. E ela cobrou, sim, um tema relacionado ao cargo. Envolvia caminhos para desenvolver tecnologia nas escolas. Tinha relação com o cargo. Mas e se ela não cobrasse algo relacionado ao cargo? Que é o que pode acontecer com vocês. Pode envolver questões do direito às pessoas privadas de liberdade, o acesso à educação nos presídios, ressocialização? Pode, mas não fique preso a isso. Concurso público, gente, a gente tem 3, 4 meses para estudar. A prova de vocês é em 2026. É importante que você, nesse pouco tempo que você tem, tenha um estudo estratégico. Então, você não pode pensar, hoje eu vou fazer uma redação para a questão da seletividade penal. Amanhã, sobre superlotação nos cárceres. Aí, no dia seguinte, sobre a questão da desigualdade e criminalidade. Não dá, você não tem esse tempo. Porque os temas de redação, quando a gente fala de texto dissertativo, são infinitos. Porque todo texto dissertativo é um problema social brasileiro. Quantos problemas a gente tem? Infinitos, incontáveis. Então, a questão é aprender redação para qualquer tema, e a estratégia que eu ensino é por eixos temáticos.
Dentro do curso, a gente tem uma aula específica sobre segurança pública, que eu falo de citações de leis que podem ser utilizadas e do caminho discursivo, porque, como eu falei, você não vai fazer redação para a Polícia Penal, é para a banca. É a banca que vai te avaliar, então o discurso é para a banca e não para a Polícia Penal de Minas Gerais. Então lá eu falo muito de segurança pública, desse tom discursivo que tem que ser entregue. Não pode ser opinião, precisa ter citação em lei. Não existe redação nota máxima para concurso sem citação em lei. Porque a citação em lei, ela dá base e sustentação para aquilo que vai ser discutido. Assim como também não adianta trazer, olha como é profundo, não adianta trazer a citação em lei como um elemento decorativo. Ah, eu vou trazer ali, de acordo com Sartre, a violência é sempre uma derrota. Não adianta trazer essa citação belíssima se você não sabe ancorá-la no tema. Não adianta dizer que a Constituição Federal garante que a segurança é um direito de todos se você não traz a Constituição e costura com aquele tema específico. Então é muito importante ter uma estratégia de redação para qualquer tema, porque pode cair questão relacionada ao cargo? Pode, mas não é uma garantia. Em concurso público a gente não trabalha com aposta. Nós não estamos jogando tigrinho. Você não está na loteria. Você está tendo um estudo estratégico de redação para qualquer tema. Então, você ficar tentando ali adivinhar, né, fazendo evidente, isso não é estratégico, isso não é postura de futuro servidor público. E servidor público paga o preço. Sabe que estudar dói, mas que isso é necessário para garantir a aprovação. Eu fiz um vídeo, inclusive, em que eu falo que é um domingo para ter todos os outros domingos da sua vida livres. Sem ter que ficar puxando o saco de ninguém, sem ter que depender de eleição política, de contexto econômico internacional, você é livre por conta de um domingo que você decide fazer prova. Então, se no domingo do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais você chegar lá despreparado, vai ser um desperdício que você está fazendo com a sua vida. E vale a pena pagar o preço pelas coisas que transformam a nossa vida e que nos transformam. Por isso, eu te convido a se tornar o meu aluno. Gostou da minha metodologia? Da maneira como eu explico? Lá no meu curso de redação para concursos públicos, eu ensino redação 30 linhas, texto dissertativo, citações, leis para todos os temas, para que você consiga arrasar. Além disso, eu ofereço plataforma de correção, e-books com modelos de redação, citações. Todas as aulas têm espaço para comentários, para a gente poder discutir cada aula, e você vai aprender a fazer parágrafo 1, 2, 3, 4, usar citações, usar leis, como argumentar, sair desse espaço descritivo, que muito candidato fica só descrevendo a realidade. Também falo de erros mais comuns de língua portuguesa para que você consiga gabaritar e colocar ali 25 pontos de língua portuguesa no seu texto. Quer aprender como fazer isso? Clica nesse link aqui abaixo, que é o meu curso de redação para concursos públicos, e ele vai transformar a sua vida, o seu destino, eu tenho certeza absoluta. Então clica aqui e eu te aguardo lá dentro.